Fala pessoal, Rodrigo aqui e hoje nós começaremos um quadro novo nesse canal no qual nós reagiremos aos maiores e melhores discursos já feitos nas universidades americanas, né? Nas colações de grau das universidades americanas. Nos Estados Unidos eles têm por costume, quando a turma se forma, chamar grandes empreendedores, grandes fundadores, grandes personalidades para darem uma palavrinha com os estudantes, né? Que estão indo para a vida real, que estão indo para o mercado de trabalho, que estão indo para os seus empreendimentos. E eu acho que a gente pode aprender muito com esses discursos, eu já aprendi muito com esses discursos e a gente vai reagir aos melhores nesse canal aqui daqui para frente, tá? Então, esse é o contexto. E para começar com o pé direito não poderia ser diferente. A gente vai começar com o grande mestre Steve Jobs, o gênio da tecnologia e da visão. E na minha visão, esse aqui é um dos melhores discursos já feitos. Acho que a gente pode aprender muito com esse discurso. E vamos lá, sem mais delongas, vamos reagir às palavras do senhor grande Steve Jobs. Stanford University. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Aqui, então, como eu disse ou não, esse discurso é em Stanford, né? Uma das maiores faculdades do mundo mesmo. Então, o povo dá uma comemorada ali. Eu estou com a minha caneca aqui de Stanford. Já tive a oportunidade de estudar lá por um período. E de lá saíram, acho que vale pontuar, saíram grandes fundadores, investidores de startups de tecnologia desse local aqui. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Outro ponto aqui, né? Muitos dos fundadores de tecnologia nunca terminaram suas graduações, né? O Steve Jobs é um deles, Mark Zuckerberg, o Bill Gates, né? Então são dropouts que a gente chama. Entraram na faculdade, mas falaram, cara, isso aqui é perda de tempo, vou sair fora e vou empreender. Então o Steve Jobs também nunca terminou a faculdade, mas a faculdade que ele foi, né? Que ele dropou foi Stanford. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. Cara, um ponto aqui importante de dizer o Steve Jobs, ele era uma pessoa maravilhosa em contar histórias. Você pode ver pelas apresentações da Apple, pelos lançamentos de produto da Apple. Ele era um grande contador de histórias. E aqui já fica a primeira lição, né? Você precisa aprender a contar histórias na sua vida, né? A gente aprende desde criança a aprender através de histórias, né? Então, quando a gente vai levantar dinheiro, quando a gente vai para uma entrevista, muitas das vezes, se a gente conta aquilo através de histórias, é muito mais fácil da gente conseguir chegar onde a gente quer, tá? E o Steve Jobs era mestre em contar histórias, então vamos ver as histórias que ele vai contar aqui e ver o que a gente pode aprender com essas histórias. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. Cara, aqui acho que é o primeiro ponto. Talvez muitas pessoas não saibam disso, né? Então, eu acho assim, ele conta que a história dele, que a mãe dele não queria ter ele, colocou para adoção. Então,
é um começo difícil, né? Acho que, como a maioria das pessoas, a gente passa por momentos difíceis, né? Então a gente acha que não, a pessoa teve uma vida fácil, foi tudo certo, criado por pais e família maravilhosa, sempre teve grandes oportunidades, mas não, né? Então já começa com uma história de dificuldade. Mas o grande ponto aqui, importante que a gente pode aprender, é a questão da educação. Independente de como foi a história ali, né? As pessoas envolvidas sabiam que a educação era uma grande parte importante desse processo. E, cara, a educação, de fato, muda a vida das pessoas mesmo. Então, aqui acho que a gente pode aprender com isso, né? A educação é muito importante na vida das pessoas. Então, se você não teve oportunidade, você gostaria que seus filhos tivessem a oportunidade, porque você acredita que isso é o veículo para que as pessoas tenham uma boa vida, né? And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. Aqui é importante também, né? Então, assim, olha o sacrifício. Os pais fizeram um esforço gigante para colocar ele na faculdade. Ele entrou na faculdade e se sentiu perdido. Falou, cara, isso aqui não faz sentido nenhum, eu tô gastando todo o dinheiro da vida dos meus pais aqui. Tava perdido, né? Acho que como muitos de nós aqui, em algum momento da vida a gente fala, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô perdido, assim. Então, Steve Jobs também já esteve perdido. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. Cara, isso aqui é outro ponto, outro aprendizado. Aqui é a coragem de fazer, né? Porque quando a gente tá nesses momentos, o que a gente quer é não tomar riscos grandes, né? Porque se tá ruim, a gente, dependendo do que a gente pode fazer e tomar essa coragem, pode piorar, né? Então, muita gente aqui não toma esse risco aqui e acaba levando a vida inteira, assim, por medo de ousar, né? Então, acho que aqui muito cedo ele foi e ousou tomar esse risco. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. Aqui, né? Outra história de como ele teve que fazer sacrifício. Então, cara, é importante a gente olhar isso e quando a gente olha a pessoa no final, bem-sucedida, a gente nem imagina que ela tenha que ter passado por momentos de grandes dificuldades, né? Ou de grandes esforços, ou de grandes sacrifícios, cara. Isso aqui é um grande aprendizado, né? Porque a gente ignora isso, a gente acha que a pessoa já nasceu naquele patamar, naquele estado. E um dos maiores gênios do mundo contar esse tipo de história é animal, né? Porque quando a gente está no começo e a gente está passando por dificuldade, a gente entende que isso faz parte do processo e não tem nada de feio nisso daí, nada de vergonhoso nisso. Cara, muito pelo contrário, lá na frente isso vai ser motivo de orgulho. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography.
If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. Bom, aqui ele fala que por algum motivo ele se interessou por uma disciplina que foi a caligrafia ali, e anos mais tarde, quando eles desenvolveram o primeiro produto, ele conseguiu aplicar aquilo no produto e foi um grande diferencial, e o Windows copiou, né? Então, naquele momento que ele estava aprendendo sobre isso, parecia que não fazia sentido, né? Só que lá na frente esses pontos se conectaram, que é o que ele vai falar aqui, que eu adoro isso, né? Você não consegue conectar os pontos olhando para frente, só de trás para frente, né? Então, cara, isso aqui é maravilhoso. Vamos ver o que ele conclui aqui. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have. Se ele não tivesse tomado o risco, né, a ousadia de desistir e ir para outro caminho. The wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Cara, talvez esse aqui seja o maior ensinamento desse vídeo aqui, assim, que você pode levar para sua vida. Você não pode conectar os pontos olhando para frente, mas de trás para frente, talvez eles vão fazer muito sentido. Então é isso, às vezes você acha que está perdido, cara, o que eu estou aprendendo não faz sentido, mas isso pode se conectar lá na frente. Vamos ver o que ele fala aqui, depois eu quero contar uma história minha. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something. Your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Bom, aqui é a fé, né? Então ele fala, cara, você tem que ter fé que de alguma forma as coisas vão dar certo. E é muito louco, porque eu vejo isso aqui no mercado de startups e parece que as pessoas não têm fé, né? É muito números, planilhas, métricas e falta um pouco de fé, de acreditar e de, enfim, cara, de saber esperar que lá no final vai dar certo. Então aqui ele traz que pode parecer que as coisas não fazem sentido, mas que lá na frente elas vão se conectar de alguma forma. Então tenha fé, entenda que as coisas que você faz lá na frente possam se conectar. Olhando de trás para frente, eu vejo que muitas coisas na minha vida se conectaram também, e coisas que eu passei em momentos da minha jornada parecia que não faziam sentido e depois fizeram muito sentido. Então, não vou entrar aqui no detalhe, eu posso falar isso em outros vídeos aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas, cara, esse daqui é o maior ensinamento que eu acho que a gente pode tirar desse vídeo aqui. Assista isso várias vezes e confie no processo. Uma coisa que eu queria adicionar aqui porque fundadores são únicos, né? Não são pelas habilidades técnicas simplesmente. A pessoa ela é bom de gestão de pessoas, a pessoa ela é bom em tecnologia, em programação, mas por esses skills únicos, né? Então, por exemplo, eu gosto muito dessa questão de foto, filmagem, fotografia. Isso é um skill que só o Rodrigo tem, né? E isso pode ser utilizado no meu negócio para criar um diferencial competitivo. É o que a gente chama das nossas unfair advantages, né? As nossas vantagens injustas. Então, nesse momento da vida do Steve Jobs, a vantagem justa dele ali foi o curso de caligrafia, né? Então, quem ia imaginar que um curso de caligrafia ia ser uma vantagem justa na vida do Steve Jobs? Muito pelo contrário, um monte de gente que se acha inteligente e muito racional e achar que ele estava perdendo tempo e fazendo besteira em estudar esse tipo de coisa, né? Então, olha que aprendizado que a gente pode tirar daqui. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Para quem não sabe, o Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Isso é possível, tá? Você pode fundar uma empresa e você pode ser demitido da própria empresa.
né? Se você tiver sócios, investidores, um conselho, né? Como chama lá o cara? Um presidente do conselho externo. É possível que, né? Que as estrelas se organizem e você pode eventualmente ser demitido da própria empresa que você fundou e criou. Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been... Aqui ele explica, né? O board, né, de investidores ali, o conselho da empresa acabou decidindo por escolher o outro CEO que ele mesmo tinha contratado para tocar a Apple com ele. The focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. Se sentiu perdido novamente, né? Mesmo depois de ter fundado a Apple, ser um absurdo sucesso, $2 bilhões de valuation, que na época era absurdamente grande, foi demitido da própria empresa, momento difícil de novo, e se sentiu perdido de novo e foi procurar como que ele poderia reencontrar o caminho. I was a very public failure and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. Cara, de novo assim, cara, você consegue imaginar o Steve Jobs? Deixa eu voltar aqui para a câmera. Você consegue imaginar o Steve Jobs com vergonha das pessoas no Vale do Silício, né? Hoje que ele se foi aí, cara, possivelmente um dos maiores gênios da tecnologia que já passou aqui pelo mundo, e o cara foi demitido da própria empresa e ele tinha vergonha de estar no Vale do Silício porque ele foi demitido da... Eu não consigo nem imaginar a loucura que isso daqui né? Porque imagina, cara, se o Steve Jobs sentiu isso, imagina a gente, né? Meros mortais pelos momentos de dificuldade que a gente passa. Still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me. Isso aqui de novo, né? De só conseguir conectar os pontos de trás para frente. Então ele não percebeu na época, mas foi uma coisa boa que aconteceu. Parecia uma coisa ruim ele ser demitido. E foi uma coisa boa, né? Às vezes acontece uma coisa que a gente acha que é ruim na nossa vida, mas lá na frente a gente entende que aquilo era bom porque foi um caminho novo que foi apresentado pra gente. E se aquela coisa ruim não tivesse acontecido, talvez a gente não tivesse encontrado aquele caminho. Me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman. A Pixar, todo mundo conhece, né? Toy Story e todos os desenhos maravilhosos aí, se você não sabe. Então, o fundador dessa empresa aí, que depois a Disney comprou, é o grande Steve Jobs. Who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. Marcou minha vida. Esse daí é um dos, sei lá, acho que é um dos desenhos meus favoritos, assim. Eu vou assistir muito com a minha filha, Toy Story. Remarkable turn of events. Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved. Bom, antes de continuar, de novo, a questão da fé ali que ele trouxe no começo. Ele fala de novo da fé aqui e de coisas ruins que aparentemente são ruins e depois são coisas boas aí. Então é difícil a gente entender se o que de fato acontece é ruim ou bom mesmo no momento. A gente só vai saber isso olhando de trás para frente. What I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers.
Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. Cara, e aqui é muito importante isso aqui que ele fala. Deixa eu voltar aqui. Isso é muito importante. Vai ter, tem alguns outros discursos que a gente vai fazer aqui no canal que o orador ele fala completamente ao contrário, que é, cara, não busque o que você ama, esse tipo de coisa, e tem outra linha de raciocínio. Eu prefiro pensar parecido com ele, assim, que é isso, assim, o seu trabalho, ele vai passar e ocupar grande parte da sua vida, e se você fazer um negócio que você detesta, vai ser horrível a sua vida, né? Pode ser que no começo não seja, mas em algum momento você vai falar, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, tá? Então, eu concordo com ele aqui nesse ponto. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." Eu acho que aqui, eu não sei se ele vai falar, mas eu acho que aqui ele já sabia que ele estava diagnosticado, né, com a doença que ele teve e veio a falecer. It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Bom, esse aqui é um bom framework, né? Então ele chegava no espelho e falava, cara, será que o que eu vou fazer hoje e hoje fosse o meu último dia, eu gostaria de estar fazendo? Se não for isso por muito tempo, eu deveria mudar de rumo, assim. É um grande framework para ajudar a gente a tomar decisão, assim. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. De novo aqui, ele fala muito dessa questão do seguir o seu coração, tá fazendo o que te move, o que é sua paixão. De novo, tem gente que vai achar que isso daí é muito utópico, muito, né? E tem gente que fala, não, você tem que fazer o que você tem que fazer, porque no final do dia você tem que resolver um problema e ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. O que eu acho que é o seguinte, obviamente que a gente vai passar por um momento que é um momento que a gente está construindo a nossa vida do zero, que a gente vai ter que fazer coisa que a gente não quer fazer, ou que a gente não gosta de fazer. Então, quando ele estava lá recolhendo latinha lá, ou sei lá, o negócio que ele falou lá no começo, obviamente que ele não queria fazer aquilo se ele se olhasse no espelho e falasse assim, pô, será que eu tô fazendo da minha vida o que eu gostaria de estar fazendo e não sei o que? Óbvio que não, mas ali é o começo da jornada, né? Então, assim, no começo da jornada você vai ter que fazer o que você não quer fazer e faz parte para crescer. Só que quando você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai começando a ter mais recurso, você vai começando a ter mais opcionalidade, oportunidade, é importante você refletir se o que você está fazendo é o que você deveria estar fazendo, sabe? E ele fala isso aqui de novo, então dá para conectar as histórias que ele está contando aqui. About a year ago, I was diagnosed with cancer. Ele fala at 7:30 in the morning, da and it clearly showed a doença. tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home
and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. Cara, imagina você ter um diagnóstico que o médico fala que você vai morrer nos próximos 3 a 6 meses e você, sei lá, é uma das pessoas mais bem-sucedidas e mais ricas do mundo, que você pode fazer o que você quer, mas você sabe que você vai morrer. E aqui tem um ensinamento também, né? Porque a gente sempre acha que, cara, a gente pode fazer e deixar as coisas para amanhã. Não precisa ser feito hoje porque a gente acha que a gente vai viver muitos e muitos anos. Mas o fato é que é a terceira história que ele conta aqui, né? A gente nunca sabe quando a gente vai morrer, né? Por isso que a gente tem que estar se questionando o que a gente está fazendo com a nossa vida quase que diariamente. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. Foda. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. É interessante, né? Ele teve uma cura, ele teve um pouco mais de sobrevida, mas ele veio falecer alguns anos depois. Infelizmente. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Infelizmente não foi possível. Mas o legado dele tá aí até hoje, né? Os aprendizados, estamos aqui reagindo a isso. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it. Cara, assim, você vai morrer, né? Sabendo disso, isso deveria mudar como você vive a sua vida. E aqui é o segundo ponto, ápice desse discurso, né? Você vai morrer, então não desperdice a sua vida vivendo a vida das outras pessoas, cara. Olha aqui, assim, chega a cair uma lágrima aqui, é muito forte isso daqui. Living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's. Cara, não caia na armadilha do dogma, que é viver do que os outros esperam. Eu fiz um vídeo aqui no canal, ninguém te deve nada, assista lá depois, assim. Mas, assim, imagina você viver a sua vida pelo que o outro espera. O quão horrível é isso. Já pensou nisso? Reflita sobre isso. Thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own. Nesse vídeo, Ninguém Te Deve Nada, eu falei isso, cara. Não deixa o barulho das vozes alheias silenciar a sua voz interior. Aqui ele começa a matar a pau, assim, né? Cara, é engraçado, porque esse tipo de discurso, né? Esse tipo de, enfim, de oração que ele fala ali, né? Sendo o orador da turma, cara, é muito forte. E a gente ouve e fica motivado, mas é importante fazer isso que eu tô fazendo aqui. A gente refletir sobre as coisas que ele tá falando, da perspectiva de uma pessoa, cara, que chegou muito longe, que conseguiu alcançar grandes coisas e que alcançou tudo que o dinheiro pode conseguir, o sucesso, a fama, e trazer as partes que realmente importam da vida aqui, né? Então, ele começa a fechar com chave de ouro o discurso aqui. Então, não deixe o barulho das vozes alheias silenciar a sua voz interior. Own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Só ouro, cara. Everything Só ouro. else Só ouro. is secondary.
Cara, só ouro, impressionante. É matador isso aqui. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the Ele tá mid-1970s, contando outra and história, I was né? your Contador de age. histórias, Steve. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." Cara, essa daqui, provavelmente se você colocar essa frase Stay Hungry, Stay Foolish no Google, você vai ver a foto dele com essa frase aqui, né? Engraçado, né? Essa frase não é dele, né? Ele conta a história de onde veio essa frase. Mas aqui é o ensinamento final, né? Continue tolos, né? E tolos aqui, cara, não achando que você sabe tudo, que você tem todas as respostas, que você é o cara, que você é o bambambam. E continue com fome, né? De ir atrás, buscar, fazer a sua vida, entender que você vai morrer, entender que os pontos vão se conectar de trás para frente e não viver a sua vida em prol do que os outros querem viver a sua vida, que você quer viver e ter fé que as coisas vão dar certo. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Bom, aqui a gente termina o react. Cara, é impressionante, assim, chega a arrepiar. Não é só um discurso, não é só uma oração de final de conclusão de curso, cara. É uma história de aprendizado de uma vida inteira, de novo, de uma das pessoas mais bem-sucedidas, ricas do mundo. Obviamente, o Steve Jobs também teve muitos erros com a família. Cara, a gente não tá aqui para julgar, mas é impressionante como em 15 minutos a gente pode aprender muitas coisas aqui. Eu já aprendi muitas coisas, já vi esse discurso várias vezes. Queria passar um pouco do que eu penso quando eu vejo esse discurso, né? E, cara, esse foi o primeiro react aí dos oradores de conclusão de turma das maiores faculdades dos Estados Unidos. Queria saber o que você achou, se você aprendeu bastante coisa. Curta, compartilha, né, com quem você acha que pode aprender muito com isso. E comenta aí, deixa um comentário sobre o que você achou. Eu aprendi de novo, né? Já vi várias vezes, mas aprendi de novo vendo esse vídeo. Espero que faça uma diferença na sua vida aí. E tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal.